Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Agendado. A gente começa hoje a Trilha do Sucesso, uma série que vai envolver todos os representantes, todos vocês vendedores e empresários que querem saber os segredos e os desafios da Trilha do Sucesso e no caminho de vocês. Mas antes de começar o nosso episódio, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe um comentário para a gente saber o que você está pensando do nosso conteúdo. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Lojas Atlântico, as melhores marcas navegam com você, e Estúdio Rec, a gravação de conteúdo de qualidade, e os meninos são gente boa pra caramba. Só aqui no nosso canal você tem acesso a esses conteúdos de vendas, empreendedorismo, dicas e todos os mistérios que todo mundo cria de vendas, a gente encerra aqui e deixa na mão de vocês cada vez mais um conteúdo relevante e objetivo. Hoje a gente conta com a presença dele, o Lucas, nosso parceirão, um exemplo de sucesso e um exemplo de vendas para vocês. Tamo aí, valeu, obrigado pelo convite aí, Marquinhos e Denis. Valeu, mano, tamo irmão. junto. É nóis. Lucas, fala quem é você, se apresenta aí pra gente, conta um pouco da sua história, pra gente conhecer você. Apesar da gente já se conhecer, mas daí a galera ainda não te conhece. Vamos lá, Lucas Pimenta, então, da família... Nosso querido Denis aí, Marquinhos, amigão nosso. Venho de uma família de vendedores. Meu pai iniciou todo o trajeto aí de representação. E logo na sequência veio meu tio, meu irmão, aí meu primo mais velho, eu e assim por sequência. E iniciei minha carreira com 17 anos de idade. Eu comecei trabalhando numa loja. Meu tio tem uma loja, um varejo de calçados. E eu iniciei lá, trabalhando de estoquista e ajudava nas vendas, e ali eu iniciei meu trajeto. E eu tive minha primeira oportunidade aos 17 anos, faltando 3 meses mais ou menos para mim iniciar minha carreira como representante comercial na empresa que meu pai trabalha até hoje, de artigos esportivos, e eu pedi a minha primeira oportunidade pro dono, pro diretor. E ele me deu essa oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes. E lá eu iniciei, só que eu moro na Zona Leste de São Paulo, e comecei a trabalhar na Zona Sul. E aí eu não tinha carta, não tinha carro, não tinha nada. E tinha que pegar ônibus com 2 malas e pedir a carona para um e para outro. Mas eu agarrei essa oportunidade porque eu sabia que um dia eu iria dar muita risada de tudo isso, ainda como a gente está fazendo aqui agora. E esse foi meu início. E como que foi essa transição de sair de loja e depois começar a vender para lojista, né? Na verdade, isso já veio até familiar, né? Meu pai, ele começou assim, e ele via que era muito importante eu fazer essa transição para mim entender como é de um lado do balcão e depois ir para o outro lado do balcão. Para mim não simplesmente chegar lá e despejar produto e não importa se vende ou não, somente fazer o meu faturamento independente do faturamento da loja. Uhum. Então ele fez questão que eu iniciasse assim, e eu vi que foi muito importante para mim essa transição assim, para mim entender como funciona realmente desse outro lado. Pelo que eu vi aí, você já começou com um grau de dificuldade que foi, tipo, nem carro tinha, tinha que ir de ônibus, e isso daí com certeza foi um dos primeiros desafios que você encontrou, mas com certeza teve outros desafios no seu início de carreira aí. Conta pra gente, assim, o que você lembra, assim, de desafiador no começo. Cara, na verdade tem várias histórias aqui, né, mas tem uma que me marcou muito, que na época eu atendia só o pequeno varejinho ali. E meu sonho era atender grandes contas. Sempre foi meu sonho atender grandes redes, grandes organizações. E aí eu queria uma oportunidade. E pintou uma oportunidade de atender uma rede de lojas, que é um parceirão nosso, que eu quero até mandar um... Posso mandar um? Manda, pô. Claro, opa. É o Loja Santos, Fabinho e um abraço, Elisete. Fabinho. Um abraço. Fabinho, abração. Na época ele tinha 4 lojas, e pra mim, era 4 vezes mais do que eu tinha, né? E aí, cara, eu demorei 6 meses pra mim conseguir vender pra esse cara. E o Denis lembra, um tempo a gente começou a visitar junto até essa loja, e eu ia, cara, toda semana. Porque eu aprendi durante essa trajetória que a representação comercial nada mais é do que visita, visita e visita.
Não adianta de casa eu ficar mandando WhatsApp, ligando, isso não vai resolver meu problema. E na época nem tinha WhatsApp, mas mandando mensagem, mandando e-mail e eu tinha que visitar. E aí uma história engraçada da loja, que numa dessas visitas, a lojista, então a gerente da loja, depois da 10ª visita, ela falou, mas como você é chato, cara. Você não se liga que o cara não vai comprar de você? Eu falei, mas, pô, deixa pelo menos eu conhecer esse cidadão, né, cara? Eu queria pelo menos conhecer ele. E acabou que a gente se conheceu e somos parceiros até hoje, cara. Então, com essa experiência, você pode dizer que uma das trilhas para o sucesso na venda é a perseverança. Perseverança e persistência, né? Eu acho que assim, principalmente desse lado agora de representação comercial, falando disso, eu acho que a persistência é a palavra-chave para tudo, porque sempre a gente vai ter objeção, sempre. Então, desde a hora que a gente acorda, aí você olha um dia chuvoso, fala, putz, eu vou atravessar a cidade, tem 2 horas de trânsito, e se eu chegar na loja e o cara não tá lá, não tá disponível, como vai ser? Então, eu acho que tem uma série de fatores ali, mas a persistência é a palavra-chave. Muito bom. Mano, hoje você, pra mim, assim, que sou da família, a gente praticamente começou junto, você começou aí 2 anos antes de mim, a gente caminhou junto no nosso início durante um bom tempo. Eu te considero hoje um especialista e acredito que eu e uma grande parte do mercado Obrigado. te considero especialista de atendimento de grandes redes, né, mano? Então, tipo, dessa história tua de começar ali no varejo, migrar para atender o lojista, né? Então, dando exemplo do cliente com 4 lojas, e hoje você atende lojista que tem mais de 100 lojas, né? Fala um pouco, assim, do como foi essa chegada até esse momento e como é atender uma rede de lojas hoje de grande porte. Então, como eu disse no início, sempre foi meu sonho atender essas grandes organizações. Eu acho que o primeiro de tudo vencer o medo de chegar até elas. Porque a gente que... Então, o primeiro atendimento, você pensa, será que eu vou ser bem recebido? Será que eu vou saber falar? Será que meu produto vai atender às necessidades do cliente? Eu acho que o medo é o que primeiro impera. Na vida, na verdade, eu acho que é isso, né? Mas de atendimento de grandes contas, eu acho que esse é o primeiro obstáculo e um dos piores aí a se vencer. E depois é você conhecer do seu produto. Conhecer do que você vende, conhecer a necessidade do cliente. Porque eu acho que não adianta você querer vender uma pizza sendo que o cara tá querendo comer arroz com feijão. Não atende a necessidade dele do momento. Atende a fome, mas não a necessidade do que ele estava querendo para aquele momento. Então, eu comecei com 4 lojas atendendo, depois eu fui para 10 lojas e 50 lojas, cheguei a atender 100 lojas. E eu acho que o relacionamento, o networking me ajudou muito a chegar até essas pessoas. E aí esse conhecimento de produto que a gente vai buscando, né, nessa trajetória toda aí, a gente vai conhecendo o nosso produto, vai conhecendo a necessidade e a gente vai atendendo a demanda do cliente. Para quem não está acostumado, a gente está falando em rede de lojas e tal, mas hoje você deve ter de CNPJ uma quantidade absurda, né? Quando a gente fala de rede de lojas, é um cliente, 2 clientes que tem aí acima de 100, 200, 300 lojas, né? Hoje na tua carteira você deve ter gente pra caralho. Eu tenho, na minha carteira hoje, eu devo ter mais ou menos uns 400 CNPJs ali, de lojas ativas, mais ou menos. Coisa, bastante gente. É coisa, né? Imagina a comissão do menino. Tô enganando bem, né? Tá no caminho. Tá no caminho. É bem por aí mesmo. Mas não é só de comissão, né? O vendedor, ele tem um dom e ele tem que exercitar, ele tem que conhecer, você falou do produto, ele tem que ter o autoconhecimento, você tem grandes marcas com quem você trabalha. E o que mais é essencial assim, para o vendedor se destacar no mercado? Na verdade, assim, cara, é até engraçado, porque que você comentou até da comissão, né? A comissão, isso eu aprendi, então, já de famílias, depois nos cursos que a gente até fez junto, né? A comissão, a venda, então, ela termina depois de um bom trabalho que você fez, né? Às vezes você tem um produto top, mas você não exerceu o bom trabalho,
Não adiantou nada, cara. Às vezes você vai vender 1/3 do que você poderia chegar. Entendeu? Então, a comissão, eu nunca fiquei preocupado sempre em quanto eu iria ganhar. Eu nunca fiquei olhando, saía do cliente e somava, putz, eu ganhei X nesse pedido. Nunca. Nunca pensei nisso. Sempre pensei no trabalho e na sequência. Porque o cliente, eu acho que você tem que fidelizar ele, né? Aquela primeira venda que você fez, eu sempre falo isso quando eu faço os meus atendimentos. Eu tirei o produto da fábrica e coloquei na sua loja, eu não considero uma venda. Porque eu tirei do estoque da fábrica e coloquei no estoque da sua loja. A partir do momento que eu fiz uma reposição, aí sim eu considero uma venda. Aí a gente inicia um relacionamento, aí sim a gente inicia uma parceria de sucesso. Porque eu só tirar de lá e colocar na loja não significa nada, né? Acho que a fórmula é essa, né? A gente colocar sempre o consumidor no centro da exposição toda, né? Então, a gente se preocupar com o cara que vai comprar na loja, né? Não só o cliente. Acho que, complementando o que você falou, a experiência é exatamente essa, assim, você focar em quem vai comprar o produto no final, né? Então, você tira do estoque da fábrica, coloca no estoque da loja, mas você tem que garantir também que o cliente entenda essa proposta, né? Sim, garantir o giro, né? Até o Denis acompanhou um pouco, eu fiz alguns workshops, né? De uma das fábricas que eu trabalhei, a gente pegou esse costume. E o que é workshop? Aquele treinamento que nós fazemos na fábrica, a gente passa para o balconista, para o vendedor da loja. Porque isso é ferramenta de trabalho, né? Então, quando o cliente chega na loja, ele vai fazer essa ferramenta girar. E aí ele precisa desse conhecimento, né? Então, esse é um dos trabalhos diferenciados que eu faço, que eu costumo fazer. Hoje, na fábrica que eu trabalho, eu faço esse trabalho também. Porque eu acho que é um dos diferenciais. Não adianta a gente ficar na mesmice, né? Tem aquele chavão. Você querer resultado diferente. Fazendo as mesmas coisas, a gente não chega nunca, né? Não tem como mesmo. Não tem. Acho que o ponto de venda ele é essencial nessa história, né, cara? Você vê, a gente fala de workshop da fábrica e garantir que aquele workshop da fábrica chegue no vendedor da loja para ele conseguir vender para o cliente, né? Acho que esse também é um dos segredos daí da venda e do sucesso, né? A gente garantir que a informação da fábrica chegue até o lojista e do lojista até o vendedor, né? Exato. Acho que esse é um dos grandes segredos também. Sensacional. É isso aí. Mano, você que, tipo, manja pra caramba de relacionamento. Eu sou suspeito pra falar porque eu aprendi muito, mas muito contigo quando fala de relacionamento e o quanto a gente tem que conhecer as pessoas e o network. Hoje, você fala que tem 400 clientes e são 400 clientes que você pode vender, né? Se for somar os que você pode vender e os que você conhece, deve passar de 1.000 em São Paulo fácil, né? Tem muita gente. Pra galera que tá começando aí com vendas, cara, tipo, como você considera importante o relacionamento? Onde o relacionamento entra nessa equação aí pra você? Na minha equação, o relacionamento hoje, 80% da venda, eu considero. Primeiro de tudo, eu acho que a honestidade para você gerar credibilidade. Então, eu sempre procuro ser muito honesto e ser muito sincero em todas as minhas vendas, todas as minhas negociações. Eu nunca falo de coisas que eu não acredito. Se eu não acredito, eu mesmo, até é engraçado que o cliente às vezes fala: mas o que você acha disso aqui? Eu falo: prefiro omitir minha opinião, porque se eu falar, você não vai comprar esse produto. Esse cliente até dá uma risada. Eu sempre fui muito, o Denis sabe, eu sempre fui muito, ter esse humor que exala um pouco ali, né? Eu levo isso para tornar um ambiente leve, né? Na hora da negociação, eu acho que se ficar muito robotizado, se a gente ficar muito ali seguindo aquelas regrinhas básicas das técnicas de venda que a gente aprende, eu acho que fica muito dentro de um círculo vicioso. E aí eu sempre tento fazer alguma piadinha ou alguma coisa que deixa quebra o gelo, né? Mas isso é o seu natural, com certeza. Isso daí não é um negócio assim, eu fiz um curso. Não conseguiu do nada, né? Ele nasceu com isso. Não teve que pagar para assistir teatro. Isso daí é normal. Eu até considero isso uma veia familiar. Vocês têm... O pessoal fala assim: você fez curso de oratório? Eu falo: não, fiquei 3 horas com a minha família. Já é um workshop de oratório. Se vê um churrasco de família,
tá feito o curso. Você quer ver um curso de vendas, é o churrasco da família Pimenta. Se deixar os caras falar de serviço, você sai de lá e fala, mano, dá pra vender isso daqui. Cria um mar de possibilidades, né? Exatamente. Eu só de conversar, ficar pouco perto dele, já tô contagiado, eu já começo a falar, pô, mas não, dá pra vender, não. E não é que dá mesmo? Dá. Mas eu acho que, tipo, eu até complemento o que o Lucas falou, eu acho que a gente fala muito em relacionamento e o relacionamento, óbvio, como você falou, 80% do processo, eu considero tão importante quanto, mas eu penso que hoje em dia a galera, ela quer fazer um relacionamento forçado, né? E aí, acho que a palavra que você falou no começo é o que resume a história, né? É a sinceridade e a honestidade para te dar a credibilidade. O pessoal acaba levando muito, às vezes, na brincadeira, como a gente leva, quer usar a técnica disso, quer usar a técnica daquilo, e a primeira incógnita da equação ele deixou para trás, que é a credibilidade, Deixou né, passar mano? batido. Ele deixou para trás. Então, tipo, eu vejo, você que é um pouco mais velho que eu vejo você no teu relacionamento com teus clientes, você atendendo. A gente que normalmente faz o humor, leva as coisas na brincadeira e tem um tom bem bacana, e nunca deixamos de entregar a credibilidade, né? Então, eu vejo você falando, me lembra quando a gente começou, que a gente sempre teve um excelente relacionamento com o cliente e nunca precisou mentir para ele, para ter isso, né, Lucas? Na verdade, até porque o nosso cliente não é um cliente rotativo. Então, assim, eu atendo, o Denis é meu cliente, eu tô vendendo para ele hoje, daqui um mês eu tô vendo de novo. Então, se eu não usar dessa sinceridade, dessa honestidade, e pensar, até a gente brinca, né? Com os clientes, tem uma brincadeira lá que a gente faz lá no escritório, que é o seguinte, pode comprar isso aqui que o faturamento é certo. Aí você fala, mas você me garante? Fala, o faturamento é certo pra mim, pra você eu não sei. A minha parte eu tô fazendo. Você tá sendo. Tô sendo honesto. 100%. Mas é aquilo, se eu vender alguma coisa, algum produto que não seja bom, satisfatório o resultado, aí como é que eu vou vender na sequência? Eu perdi a credibilidade, porque a credibilidade é aquela continha. Eu fiz 100 vendas, 99 deu certo, uma deu errado. Todas as posteriores, eu vou ser lembrado por aquela que deu errado. Então, 99 deu certo. Fala, pô, mas deu 99, não interessa. Uma que você vendeu errado, você vai ser lembrado por isso. Não, aqui a gente tá tirando lições que não é só para o mundo de vendas, não. São lições para a vida. A gente consegue traçar um paralelo aqui. O Lucas falou antes que a meta não é a comissão. A meta é fazer um trabalho bem feito. Sim. Isso daí você não leva só na sua carreira de vendedor, você leva em tudo que você fizer. Que o resultado vai vir de um trabalho bem feito. Exato. E agora a gente tem outra lição, que também é para a vida. Sensacional. Que é uma consequência, né, Marquinhos? Se você vê, é uma consequência daquilo, cara. Se você treinar, fazer um bom trabalho, o final não tem como dar errado. Né? Tem aquela música do El Chan que fala, pau que nasce torto nunca se endireita. Assim, né? Que não tem jeito, né? Não tem jeito, não vai endireitar. Todos os anos 90 voltou agora. Não, mas é a realidade. Tinha uma máquina do tempo que eu não tô vendo. É que eu saí e voltei pra cá. Ele tem essa mesma cara já tem uns 15 anos, então ele sai e volta, a gente não Eu comecei a fazer até um degradê pra esconder os bonequinhos aqui já. Mas é muito disso ainda, eu vejo, a gente conversando, eu vejo quando a gente começou, né, e realmente ele voltou nos anos 90 pra música e eu tô voltando, não nos anos 90, mas tô voltando ali na década de 2010. Quem começou a trabalhar nos anos 90 aqui foi mas, voltando ali, quando a gente atendia, a gente sempre tinha esse discurso, cara, e eu tô lembrando bastante disso agora, com você falando, assim, joga sempre a real, lembra da gente sair do carro, joga sempre a real, vamos vender. Acho que acreditar no produto, ter a credibilidade como uma missão mesmo, entender que aquele produto, como você falou, vai sair da fábrica, vai para o lojista e depois vai para o consumidor. É uma equação mesmo, né? Como o próprio seriado fala da trilha do sucesso, esse eu acho que era etapa by etapa, assim, um passo depois do outro. Então você foi dando o primeiro passo, que era acreditar no produto, foi dando o segundo passo, que era acreditar na sua proposta de venda, em você, dando o terceiro passo, que é acreditar o quão forte você é, a potência que você tem
com a sua credibilidade e ver onde você chegou hoje é um exemplo. Na verdade, mesmo, tem né? aquele chavão que fala, né, que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? Aí eu falo que meu sonho é keniano, que eu não consigo chegar sempre muito na frente, né? E a gente Eu não não é consigo. levinho, né, cara? A gente também não é levinho pra sair correndo, né, meu? Mas eu tô atrás dele. E tem aquele outro ditado, né, cara? Sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo preço. Exatamente. Mano. Então, meu, por que eu vou sonhar pequeno? Pensa grande. E realiza grande. Realiza grande, exato. Mano, se você tivesse que resumir aí em uma palavra, a palavra vender, assim, em poucas palavras, vai. O que é pra você vender? Vender é uma arte, né? Eu acho que é um dom, igual o Marquinhos comentou. Mas tá no sangue. Quem gosta, quando você faz o que gosta, que no caso é o meu caso, vender, fazer o que eu gosto, não é um trabalho. Eu faço com alegria, com amor. Show. O poder do atendimento, assim, tipo, se você tivesse que falar um pouco do quão poderoso é o atendimento seu pro cliente, assim. Na verdade, eu acho que o atender é você deixar o cliente se sentindo em casa. Né? Quem não gosta de... Às Abre vezes a geladeira aí. Pega uma fica à cerveja. vontade, você tá aí na sua casa. Meu, na verdade tem aquele... Todo mundo eu já escutei, pelo menos, não todo mundo, né? Mas eu escutei muita gente falando, e eu sou um desses consumidores que a gente paga mais caro pelo um bom atendimento. Às vezes eu saio da minha casa e eu vou até um local mais longe para comprar um determinado produto que meu vizinho tem. Mas eu vou até lá porque eu sei que lá vou ser bem atendido. E tá mais caro, aí eu vou pegar trânsito. Não tem problema, porque o prazer de estar vivendo aquele momento, pra mim valeu a pena. Não é o financeiro, e sim o prazer de tudo aquilo, de estar vivenciando aquilo. É a experiência que você tá buscando. A experiência no atendimento. Sim, a experiência cara, não tem coisa mais gostosa do que isso que a gente tá fazendo, uma troca de ideias, de informações, mas quando você se sente bem num lugar, vai indo, né? Vai embora, cara. É horrível quando você entra numa loja, de repente tá os vendedores tudo de braço cruzado, de cara feia, como se tivesse que fazer um favor pra você. Né, cara? É difícil, como brother, consumidor, difícil. você chega numa loja, de repente tá todo mundo aqui, né, esperando. A gente brincava, né, com aquela vontade de viver, né? Aquela vontade de viver, né? Nossa senhora. Você chega na loja, fica assim, ó, aí um cutucando o outro, né? Vai você lá. Sabe, é sua vez. Você fala, pô, meu, caramba, por favor, sabe? Você levou até com vergonha, né? Por favor, eu queria aquela roupa ali, você pode pegar pra mim, se não for te atrapalhar também, né? Isso é o pior, é você entrar num lugar e você sentir que você tá atrapalhando a pessoa que tá lá não fazendo vários nada. Que é o trabalho dela, na verdade, naquele momento ela não tava fazendo nada, mas o trabalho dela seria atender bem. Só isso. Ela tava lá fazendo vários nada, você fala, puta, eu vou tirar ela daquele nada ali, e agora? Vai? Só pegando o gancho só pra contar uma resenha, né? E vendedor sempre tem resenha, né, mano? A gente, quando eu lembro desse dia até hoje, eu vou falar porque eu espero que essa pessoa esteja super bem na vida, né? Mas a avenida ali, não era com o PC, perto do corredor ABD em Diadema, a gente parava sempre no mesmo McDonald's pra tomar um sorvete. E era aquela época de casquinha não sei o quê e cobertura extra mais R$1. Que a gente já achava uma baita estratégia do McDonald's e a gente já gostava da cobertura extra. Tá explicado o motivo. Tá explicado o motivo do nosso shape, essa né? baita estratégia do McDonald's me quebrou as pernas. Porque nessa época, antes do McDonald's colocar essa cobertura extra R$1, eu ia com o Maico, seu primo, no shopping, a gente ficava chorando pra eles colocar a cobertura pra mais pra nós. Não, mas coloca só um pouquinho na casquinha e põe sorvete. E eles colocavam. Aí depois começaram a cobrar mais R$1, pô. Sacanagem. Mas vamos ver, a gente não combinou nada. Vamos ver se ele vai lembrar. Eu lembro quando começou com isso aí, a gente foi... Aí a menina pegou e falou assim, cobertura extra mais R$1? A gente, põe. Ela fez aquele sorvete com uma baita de uma vontade. Nossa. E eu lembro da frase dele falando. Qual que foi a frase que você falou quando ela pegou com vontade e fez o sorvete? Essa aí vai subir na vida, viu? Essa aí... Então, você vê que a gente, como consumidor, a gente também já tem essa procura. Porque, assim, não pela história, mas a estratégia, obviamente, da cobertura extra é dar um pouco a mais de cobertura, mas... A experiência para quem está comprando, quando alguém coloca um sorvete que é com a conta gota,
coloca um pouco a mais, e eu acho que ela fez, inclusive, dentro do padrão do McDonald's. Acho que ela não fez fora, mas ela fez com tanta vontade que eu olhei pra ele e falei, nossa, o sorvete ficou bom. Ele olhou pra mim e falou, essa vai vencer na vida. Essa vai subir. Aquilo marcou pra caralho. É bem por aí. Agora vamos lá. Uma mensagem para quem está assistindo a gente, não só para o pessoal de vendas, aquela mensagem que você gostaria de deixar para quem estiver acompanhando, para quem estiver ligado no nosso canal aí. Eu até escutei num podcast, eu achei muito interessante, eu tô levando para minha vida. Eu acho que resumir tudo isso é numa palavra: excelência. Excelência é você fazer, até escrevi aqui, ó, mais que a obrigação. A obrigação, ela tem que ser o ponto de partida e não o ponto final. Você ser excelente naquilo que você faz é você fazer mais do que é esperado. Mesmo, não fica pensando no dinheiro, voltando naquilo lá. Mostra um bom serviço. Seja excelente naquilo que você faz. Chique, hein? Chique. Gerou um corte aí. Você não tem a dúvida, mano. Acho que é isso aí, velho. Galera, vocês viram hoje um pouco do conteúdo de vendas, que estamos com a participação do nosso amigo, trazendo várias visões do mercado, tudo que ele vivenciou, tudo que ele aprendeu na vida. Tudo não, né? Um pouquinho do que ele aprendeu, um pouquinho do que ele vivenciou, que isso daí possa ajudar a todos que estão assistindo, se desenvolver. Você não precisa ser vendedor, você não precisa trabalhar, você não precisa ter uma empresa, você precisa gostar do que você está fazendo, você focar e porque vendedor, mesmo que você não esteja vendendo algo, você em algum momento você tem que chegar para uma pessoa assim e vender o seu talento, você tem que vender a sua ideia. Então, um pouco de vendedor todo mundo tem que ser. Alguns nascem para isso, né? Outros têm que aprender na marra. Outros se tornam. E a proposta é exatamente essa: ajudar a potencializar quem conhece e sabe e ajudar quem tem dificuldade. Irmão, muito obrigado. Tamo junto. Vocês viram aí um pouco do Lucas, um pouco do que ele conhece. Deixe o seu comentário aí, a gente quer conhecer você, quer conhecer um pouco da sua história. Curte, compartilhe o vídeo para que seja entregue para mais pessoas, a gente consiga essa relevância. Você quer ser um vendedor de sucesso também, a gente vai deixar o link para vocês aí num treinamento nosso, que é a metodologia do controle absoluto, controle as suas vendas e controle o seu resultado, tá? Vocês vão curtir isso daí pra caramba, é um conteúdo extremamente didático, sem complexidade, como a mesma proposta do canal, que é falando a real e de uma forma simples e objetiva. Essa é a nossa proposta e para isso a gente fez essa série. Conto muito com vocês. E não se esqueça sempre, você está com a gente agendado. Louco! Valeu. Valeu.